Ok, vamos lá. Mergulhar hoje num pensador assim que abala as estruturas, né? Baruch Spinoza, um filósofo lá do século XVII, mas cujas ideias, olha, ainda dão o que falar. Com certeza. A gente tem fontes aqui que exploram a visão dele sobre Deus, natureza, a razão e como isso bate no mundo de hoje, né? E a nossa missão aqui qual é? É tentar pegar alguns pontos centrais, talvez até uns meio inesperados do Spinoza, sabe? Aqueles que desafiam o que a gente costuma pensar. Boa. Acho que um bom ponto de partida é aquela ideia mais radical dele, né? Sim, aquela de que Deus e a natureza são tipo a mesma coisa. Nada de um Deus separado lá em cima. Exatamente. É aí que a coisa fica fascinante. Para ele, tudo, absolutamente tudo, é parte de uma única substância infinita, que ele chama de Deus ou natureza. Tanto faz. Deus ou natureza. Intercambiável. Isso. Ele até usou um método quase matemático, com axiomas, definições, buscando uma certeza, sabe? Tipo, o axioma 3 define substância como aquilo que existe em si e é concebido por si mesmo. E ele argumenta que essa substância única, Deus, existe necessariamente. Não tem como não existir. Nossa! Isso cria uma visão de mundo totalmente interconectada. Tudo é um só tecido. Bem diferente da ideia tradicional de um criador externo, pessoal. Imagina o impacto disso na época. Quer dizer, se Deus é a própria estrutura da realidade, acaba aquela ideia de rezar para pedir uma intervenção, né? Não tem um alguém separado para ouvir o pedido da forma como a gente pensa. Exatamente. E essa natureza, ou Deus, operando por leis fixas, imutáveis. Isso leva direto para outra ideia polêmica, o determinismo. Ah, o determinismo. A noção de que tudo acontece por necessidade, tipo uma consequência lógica das leis naturais. É aí que o pessoal trava, né? Determinismo soa como, sei lá, sermos fantoches. Cadê a liberdade nisso? O livre-arbítrio foi pro espaço. É a reação mais comum, sim. Mas Spinoza dá uma virada nessa ideia. O determinismo dele não é para ser um fatalismo tipo, não posso fazer nada. Como assim? A verdadeira liberdade para ele nasce justamente de conhecer essas causas que nos determinam. Entender por que a gente age, sente, pensa do jeito que pensa. Reconhecer as causas internas, as externas, e aí agir guiado pela razão, de acordo com a nossa própria natureza. Isso é ser livre. Entendi. Então, ser livre não é não ter causa, mas agir conscientemente dentro dessa cadeia de causas. Perfeito. O oposto seria ser escravo das paixões, medo, raiva, esperança boba, ou de forças que a gente nem entende. Liberdade é agir com compreensão racional. Faz muito sentido, agir sabendo o porquê, e não só levado por impulso. E isso me lembra a crítica dele à superstição, né? Sim. Tem aquela citação forte sobre as pessoas venerarem mais os livros do que a palavra de Deus, que para ele seria a própria razão na natureza. Ele via a superstição como fruto do medo da ignorância. Precisamente. A razão era o remédio para superar as emoções que atrapalham, que obscurecem o julgamento. Tipo o medo, a esperança vã, que levam a crer em coisas irracionais. Como milagres, por exemplo. Exato. Ele criticava a ideia de milagre como violação das leis naturais. Porque, se a natureza é a expressão perfeita e imutável de Deus, um milagre seria dizer que essa obra divina tem falhas, precisa de um conserto externo. Seria diminuir Deus, não exaltar. É uma lógica bem rigorosa. Nossa, que inversão. A ordem natural é a manifestação divina, então quebrar essa ordem seria diminuir Deus. Bem diferente do que se pensava. E hoje, como essas ideias, sei lá, de 350 anos atrás conversam com a gente, qual a relevância disso tudo? Olha, se a gente trouxer para o nosso contexto essa visão de uma realidade única, interligada, regida por leis, de certa forma ela antecipa a busca da ciência por uma compreensão unificada do universo, né? Verdade. A defesa dele da razão, do pensamento crítico, nossa, mais atual e impossível, né? Nessa era de fake news, de pós-verdade. Totalmente. E as ideias políticas dele, que saem dessa filosofia toda. A defesa da tolerância, liberdade de expressão, um Estado baseado na razão para o bem comum, não em dogma. Isso está no centro dos debates sobre democracia, direitos humanos, Estado laico até hoje. Quer dizer, Spinoza nos dá quase
Um manual para navegar a realidade usando a razão, entendendo a natureza nossa, inclusive para sermos mais autônomos, mais livres de ilusões e medos. É tipo, entenda o mundo para viver melhor nele. Exatamente. É um convite à compreensão como caminho para liberdade e bem-estar. E para fechar, sabe, tem aquela ideia dele da felicidade máxima. Qual? O amor intellectualis Dei. O amor intelectual por Deus ou natureza. Isso me deixa pensando. No quê? Além de só concordar com a ideia na cabeça, sabe? Como seria sentir essa conexão profunda com a totalidade no dia a dia? Vivenciar o que ele chamava de alegria ativa. Aquela que vem não de uma emoção que passa, mas da compreensão serena, da aceitação da ordem das coisas. Como seria sentir isso de verdade? Como isso mudaria nossa experiência de viver? Fica aí a reflexão. Chegamos ao final deste audiobook. A equipe Virtual Books Editora agradece sua visita. Se você gostou de nosso canal, por favor, inscreva-se e compartilhe. Obrigado.